Olá, hoje eu escolhi falar para vocês sobre transgêneros. Já tem algum tempo que as pessoas me indagam sobre esse assunto, como que é a visão do candomblé, como que é a visão espiritual, energética das pessoas que resolveram tomar esse passo para a vida, né? Fazer essa mudança de sexo. Por que que isso ocorre? Por que que tem essa rejeição do gênero que nasceu? Se isso aí é um pecado, se é condenável? Então vamos lá. Primeiro, é uma palavra que não existe no candomblé, é pecado. Porque pecado, para nós, é uma coisa que fica muito dentro de julgamentos. Eu julgar alguém, aquilo que a pessoa está fazendo é absurdo, não sei o quê. E o candomblé defende o auto-julgamento. Só cabe a nós mesmos pensar, analisar e julgar se os nossos atos estão corretos. Então isso não cabe a ninguém. Então, a partir desse momento, quem tem que pensar se aquilo está correto ou não, são eles que estão fazendo. Cabe a nós respeitar. Isso é muito importante. Porque o respeito, ele é a base fundamental de um bom convívio. Faz parte da educação do ser. Mas como que é essa situação energeticamente? Por que que a pessoa toma esse passo, tem essa rejeição? A gente entende o seguinte. Eu fui me consultar com o mundo espiritual para entender isso melhor. E achei maravilhosa a explicação. O espírito, ele não tem sexo, ele não tem gênero. Isso está só embutido na matéria. Como eu falei lá naquele vídeo sobre homossexualidade, está dentro desse caso. O espírito veio, ele reencarnou, algumas vezes reencarna no gênero masculino, outras vezes no gênero feminino. Então esses têm facilidade de se adaptar a qualquer corpo. Agora tem alguns espíritos que em várias vidas sempre optaram, escolheram determinado gênero. Eu sempre reencarnei no gênero feminino. E fiz isso por diversas vidas em seguida. Aí chega aqui agora, eu escolhi o corpo masculino. Só que a minha alma, o meu espírito, ele estava tão adequado àquilo, ele já estava tão acostumado a sempre vir no corpo feminino, que agora eu olho para esse corpo masculino e não me reconheço. E não aceito aquela forma. E aquilo começa a entrar em atrito. Porque o corpo, no vídeo, vou citar um outro vídeo. No vídeo do eu, a gente tem o eu material e o eu espiritual. O eu espiritual, ele que é a parte pensante, a parte estruturante. Então ele enxerga o mundo interno e enxerga o mundo externo. O eu material, ele só enxerga o mundo externo. Então para ele não está nem aí. Então quem entra em conflito? Esse eu espiritual. É por isso que as primeiras crises, quando tem essa rejeição com o corpo, ela já entra numa desorganização emocional. É uma tendência da pessoa começar a se isolar, a ter uma depressão, ficar antissocial, não querer se ver em espelho, porque o espírito, ele não gosta do que está vendo aqui fora. Então ele fica nessa batalha, até que aparece essa solução dele achar ou adequar o corpo dele ao veículo perfeito. Então, eu quero me ver de novo num corpo feminino. Então, eu vou lá e faço uma mudança de gênero. E aí sim, o meu espírito vai se sentir pronto e encarnado na Terra. Porque vocês podem acreditar, mas o espírito, enquanto ele não aceita a nossa vida, ele entra num processo de uma depressão espiritual. Depressão espiritual é o espírito, ele é encarregado de mandar energia de vitalidade. E se ele não gosta do que está vendo aqui fora, ele começa a sabotar. Ele simplesmente para de mandar essa energia. E tudo à volta da gente é pobre energeticamente falando. É triste, é sem vida. E muitos chegam a um ponto de até cometerem suicídio, porque o espírito se recusa a continuar na Terra daquele jeito. Então, quem somos nós para ficar criticando alguém ou decidindo de que forma aquela pessoa vai viver? A gente tem uma vida tão ocupada,
tão requisitada energeticamente, socialmente, materialmente, para fazer tantas parcerias, fazer tanta coisa. Por que a gente perde tempo de ficar criticando o outro, de ficar criando preconceitos, de ficar magoando as pessoas, excluindo, taxando de alguma forma? Ou se você não aceita, ignore. Se você aceita, muito bem, apoie essa pessoa. Porque quantas outras coisas que a gente tem na vida e que para o outro também é difícil e ele vai lá e faz parceria com a gente. E por que a gente vai entrar nessa crise de ficar rotulando, era um absurdo, era uma mulher, agora é um homem. Era um homem, agora é uma mulher. Gente, o que a gente tem que olhar para a vida é querer as pessoas inteiras e felizes ao nosso lado. É isso que vai melhorar a qualidade da humanidade. É ter seres vibrando de forma positiva. Então, se aquilo é negativo para ele, deixa ele achar o campo dele. Se o mundo espiritual, que nos olham, que caminham com a gente, que vibra por nós, não aponta, são os primeiros que incentivam, que respeitam, que estão lá vibrando pelo melhor da gente, deixa lá. E a gente tem o direito à escolha. Então, deixem as pessoas escolherem de que forma vai ser a porta da felicidade delas. Se você não aceitar, ao menos respeite. Isso é maravilhoso. Antes de terminar esse vídeo, me fizeram uma segunda pergunta. Se um ser transgênero frequenta o barracão, pertence à religião, e, por exemplo, ele assume um cargo lá dentro, não vou usar a palavra Iaô, porque Iaô tanto faz ser homem ou mulher, que são os iniciados, que estão lá para aprender para um dia exercer um cargo. Mas vamos falar dos seres que são os médios de não incorporação e que eles já nascem com cargo. Quando eles são do sexo masculino, eles são Ogãs, quando do sexo feminino, são as Equedes. E aí tem um Ogã que frequenta o barracão e de repente ele foi lá e resolveu fazer a mudança de sexo. Me perguntaram se ele deixa de ser Ogã e vira uma Equede. E eu fiquei com essa dúvida, porque eu também é muito novo tudo isso para todos nós. Então perguntei ao mundo espiritual. Olha que coisa fantástica, o mundo espiritual disse assim, estamos pensando como é que vai ser, mas independente de títulos, continua sendo um ser amado e respeitado e valoroso para nós. Quer ensinamento mais lindo do que esse? Pensem nisso. Muito axé.